Podemos? Então, antes de mais nada, confirmando as datas, a aula de quinta-feira vai ser uma aula de exercícios para discutir essa última lista, que, como vocês podem ver, não é para ser entregue, tá? É para orientar aí o estudo para a prova. Está marcada a aula de quinta-feira de manhã, e é claro que, se for preciso, se o tempo for curto, isso pode se estender à tarde. O Leandro pode continuar a tirar dúvidas aí de vocês. Prova confirmada para sexta-feira. Como sempre, vocês podem trazer uma folha de anotações para se lembrar aí das coisas que, porventura, vocês considerem importante estar anotadas. E o assunto da segunda prova é o que não caiu na primeira, exceto que eu não vou perguntar nada sobre dithering, não, sobre diterização. Ou seja, vai ser sobre nada. Nenhum problema, pelo menos. Posso pedir em alguma das afirmativas lá de verdadeiro ou falsa, que vai ter uma questão desse tipo. Posso fazer uma pergunta conceitual, mas não uma pergunta operacional sobre dithering. O assunto é objetos gráficos no plano e no espaço e o processo de visualização no plano e no espaço, que é o que a gente fez aí nas últimas 3 listas. Tá? Bom, para completar isso aí, vamos lembrar onde é que estávamos na aula passada. Estava falando de que estamos nos preparando para descrever as transformações que sofre, tá, um determinado elemento, que você vai descrever um sistema de coordenadas que seja conveniente para representar as propriedades deste objeto. Você vai levá-lo para o sistema de coordenadas do mundo. Então, no sistema de coordenadas, na passagem aqui para o sistema de coordenadas do mundo, esse objeto pode sofrer transformações, então pode ser rodado, escalado, se tornar maior, menor, tá? E esse posicionamento, tá, é feito utilizando transformações do gênero que nós já tínhamos visto na parte de computação gráfica 2D. Tá? Tipicamente, você vai usar rotações, escalamentos, translações para fazer esse posicionamento. Então, nessa passagem não tem grande novidade. Tá? A grande novidade, tá, é que agora nós temos que produzir uma imagem bidimensional desse objeto. Tá? E para isso é preciso especificar a forma como essa projeção vai ser feita. Tá? Então, na aula passada, nós começamos a discutir esse processo. Então, uma das coisas que a gente tem que especificar, tá, é a posição, tá, e orientação do observador. Tá? Através... então, como é que a gente vai especificação da câmera virtual. Então, a primeira coisa é a posição do observador. Então, isso não tem mistério. O que a gente vai fazer é especificar as coordenadas de onde o observador está situado.
A outra coisa que é importante é qual é a orientação da câmera. Então, conforme eu disse na aula passada, isso equivale. Então, eu estou situado aqui, então fixei a posição dos meus olhos, essa é a posição. Mas na hora de fazer uma imagem da cena, tá, eu posso olhar nas diversas direções, tá, e posso colocar o meu plano de projeção, tá, em diversas posições e ainda eu posso delimitar como é que a imagem vai ser tomada nesse plano, o retângulo correspondente à imagem, também de diversos modos. Tá? Então, essa orientação da câmera, tá, ela é dada por uma base ortonormal formada por 3 vetores, U, V e N. Tá? Só que essa não é a maneira natural de fazer isso. Então, a gente viu na aula passada, tá, que a maneira natural de fazer isso é especificada por meio de 2 informações, que normalmente são chamadas nos sistemas gráficos de lookat, tá, o ponto principal, tá, e VAP, que é a informação de uma direção no sistema de coordenadas do mundo que você gostaria que aparecesse na vertical da sua imagem. Tá? Isso normalmente não é possível, tá? Porque a partir do momento que você define, tá, qual é a direção perpendicular ao plano de projeção, tá, apenas direções que sejam perpendiculares a esse vetor têm a possibilidade de serem paralelas ao plano da câmera e, portanto, se projetarem na vertical. Qualquer outra direção vai estar inclinada em relação ao plano da câmera, portanto, vai ter um ponto de fuga correspondente a ela. Então, quando você especifica independentemente um vetor VAP, pode ser impossível que ele se projete sempre na vertical. Tá? Então, a gente faz o melhor possível, que é pegar a direção mais próxima, tá, que seja paralela ou que seja perpendicular ao vetor N. Tá? E nós vimos na aula passada que a gente pode fazer isso através de 2 produtos vetoriais. Tá? Isso foi feito aqui na aula passada. Então, nesse momento, nós estamos aqui nessa situação. Você especificou onde é que o observador está, tá? E você já tem associado aqui ao observador um referencial UVN formado por 3 vetores ortonormais. Tá? Vetores unitários perpendiculares uns aos outros. Agora, nós temos que descrever como é que é a formação da imagem. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho a posição desse N. Facilitar aqui meu desenho. Agora eu tenho que colocar onde é que vai estar o plano de projeção, tá? E qual é o retângulo desse plano, tá? Onde a imagem vai se formar. Então, o plano de projeção vai ser um plano perpendicular a N. Tá? Então, a posição desse plano é definida uma vez que você fixe qual é a distância, tá, entre o plano de projeção, tá, e o vetor e o observador. Então, digamos que esse nosso plano de projeção esteja aqui. Então, você fixou esse nosso plano de projeção, vou colocar ele mais abaixo um pouco. Digamos que D seja essa distância, tá, que aqui está. A próxima
coisa que falta a gente especificar, tá, é qual é a janela no plano de projeção. Quer dizer, na verdade, a gente tem que especificar a posição do plano de projeção. Isso é especificado através da distância D até o observador. Então, você vai dizer qual é a profundidade no qual essa imagem, tá, vai ser tomada. Tá? E aí, uma vez que você faz isso, né, dentro aqui desse plano de projeção, fica definido um sistema de coordenadas que é a projeção do sistema de coordenadas lá do mundo. Tá? Então, para definir essa janela, eu vou ter que definir um retângulo, tá, dentro aqui desse plano. Tá? E definir um retângulo aqui dentro desse plano corresponde a definir quais vão ser os vértices desse retângulo aqui a ser formado. Quer dizer, a janela de projeção é um retângulo que é definido através de dois vértices extremos, tá, dentro desse sistema UV que a gente formou aqui. Então, depois de especificar o plano de projeção, eu vou especificar a janela. E essa janela, em princípio, ela vai ser especificada por um U0, V0, U1, V1, que vão ser as coordenadas de dois cantos opostos. Ok? Só que, da mesma maneira, tá, como especificar a orientação da câmera, tá, por uma base ortonormal não é natural, também não é natural para você pedir para alguém que está querendo projetar como é que essa cena vai ser formada, tá, que faça essa especificação pensando nessas duas informações. Tá? Até porque, a rigor, elas têm uma certa redundância aqui. Tá? Porque eu estou dizendo o seguinte, tá? Você vai projetar a sua imagem, digamos, sobre esse retângulo aqui. Tá? Se você dobrar a distância, tá, do plano de projeção, tá, e ao mesmo tempo dobrar as dimensões desse retângulo, tá, o que vai acontecer é que a imagem a ser formada vai ser exatamente a mesma. Então, uma figura à parte, que eu estou dizendo é o seguinte: você tem aqui um certo retângulo, no qual a imagem está sendo formada. Então, esse retângulo, junto lá com o centro de projeção, determina uma pirâmide. Tá? Se você prolonga aqui as arestas da pirâmide, tá, e faz aqui uma outra seção paralela, tá, se você tem aqui um objeto aqui do mundo, a projeção desse objeto, tá, sobre esse retângulo dá o mesmo resultado da projeção sobre esse retângulo. Vai dizer, não, mas tem tamanhos diferentes. Sim, mas quando você levar esse retângulo para a tela, tá, essa diferença de tamanho, tá, é compensada pela projeção. Tá? O resultado é exatamente o mesmo. Tá? Os pontos aparecem nas mesmas posições relativas. Tá claro isso? Então, primeiro, essa informação de onde a imagem se forma não é importante. Tá?
a informação precisa de qual é a janela, o 0, V0, o 1, V1, também não é importante. O importante é esse par de informações, elas estão ligadas. Tá? O que é natural, tá? A gente fazer ou pedir para uma pessoa que está especificando uma imagem, tá? Nos dizerem o que a gente... um fotógrafo, tá? que vai... Para quem você vai pedir para fazer uma foto, tá? Aqui da sala, então ele já está aqui, tá? Pensa no que está faltando a gente identificar. Está com a câmera prontinha, tá? Já está posicionada, tá? Ela já está orientada na direção correta. Tá? Então, na verdade, o que esse plano, tá, e a janela vão definir, tá, na verdade, qual a informação, qual o nome que a gente usa para isso numa câmera, qual o controle que a gente tem adicional aqui numa câmera. Qual a decisão adicional que a gente tem uma vez que escolhemos onde vamos ficar e como é que vamos apontar a câmera. O que falta aqui? Zoom. Tá? Em geral, as câmeras têm um controle de zoom que pode ser óptico, no qual as lentes aí se adaptam, ou pode ser também, muitas vezes esse zoom é um zoom puramente digital, tá? Em que o que ele faz é só selecionar uma área da imagem que se forma lá no fundo da câmera. Tá? Tudo que está faltando é a gente querer dizer se uma pessoa que está aparecendo aqui nessa cena vai aparecer ocupando a foto toda, ou se vai aparecer como uma pessoa, como um pedacinho apenas da foto. Tá? Isso é definido de acordo com o tamanho relativo, tá, desse retângulo, não o tamanho absoluto dele, mas o tamanho relativo dele em função da distância d. Tá? Então, na verdade, o que importa não são esses valores, tá? Mas sim a razão entre eles. Tá? Ou seja, a gente pode muito bem, se quiser, fixar isso aqui como 1. Tá? Então, a gente pode combinar o seguinte, olha, eu sempre... O que, aliás, corresponde ao que acontece nas câmeras. Tá? Nas câmeras, normalmente a imagem se forma numa posição fixa, tá? Na posição onde está o sensor, onde está o filme. Tá? Então, eu posso fixar esse valor e mexer apenas com esse aqui. Tá? Já seria uma coisa mais absoluta. Tá? Mas tem mais do que isso. Normalmente, tá, quando eu posicionei uma câmera normal, tá, tem câmera específica que permite fazer coisas diferentes. Tá, mas numa câmera normal, a partir do momento que eu fiz isso, tá, o retângulo, eu posso controlar o zoom. Tá? Ao controlar o zoom, eu vou ter retângulos diferentes, tá, no plano de projeção. Mas todos eles têm o centro sobre o pé da perpendicular traçada do observador até o plano de projeção. Note que nessa especificação que está aqui, isso não precisa ocorrer. Tá? Você pode ter qualquer retângulo, tá, sobre o plano de projeção. Tá? O que acontece é que, normalmente, a janela é centrada na projeção de O sobre o plano de projeção. Tá? E aí a coisa fica mais fácil. Tá? No momento que você especifica que a janela está centrada, tá? Na verdade, você fica só com um parâmetro, tá, para definir, que é a abertura da imagem. E é caracterizada
pelo ângulo de visão vertical. E, na verdade, são dois parâmetros. E pela razão de aspecto. Então, no lugar de você ficar fornecendo, tá, qual é o zero, qual é o V0, qual é o 1 e o V1, a gente vai chamar esse ângulo aqui de alfa. Tá? Não sei se o livro tem uma notação para razão de aspecto. Deixa eu ver se tem. Não, acho que não tem. Acho que o livro, se tem, eu não achei qual é essa razão de aspecto, eu vou chamar de K. Então, a partir do momento que você especifica, tá, a razão, o ângulo de visão, tá, e a razão de aspecto, tá, você pode produzir valores consistentes de D, o 0, V0, o 1 e V1. Tá? Porque você tem qual a relação que a gente vai ter. Então, olhando agora de perfil, estou dizendo isso. Esse ângulo aqui é alfa. Tá? Essa distância, tá, aqui, tá, é D. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que esse valor que está aqui vai ser 2 vezes D tangente de alfa sobre 2, certo? Então, que é alfa sobre 2, D vezes tangente de alfa sobre 2 é essa medida, tá? 2 vezes D tangente de alfa sobre 2 é essa medida. Na verdade, eu nem precisava desse 2, porque o que eu estou interessado mesmo é nessa medida aqui. Porque então eu fico com os seguintes valores. V1 é D tangente de alfa sobre 2. V0 é menos D tangente de alfa sobre 2. Tá? E os valores de U0 e U1 são obtidos os valores de V0 e V1 multiplicando pela razão de aspecto. Então, eu multiplicando isso aqui por D, eu vou obter multiplicando por K, eu vou obter o U1, que é KD tangente de alfa sobre 2. E aqui, multiplicando por K, eu vou ter o U0 menos KD tangente de alfa sobre 2. Onde o valor de D é arbitrário, tá? Você pode escolher o D que você quiser. Oi. Normalmente é. Tá, então, por exemplo, a gente está definindo desse modo aqui, tá? Então, numa tela usual de computador, a razão de aspecto é 4:3. Tá? Então, proporcional a 4 na horizontal para 3 na vertical. Uma widescreen normalmente é 16:9, por exemplo, é um tamanho popular aí de
razão de aspecto. Ok? Então, realmente, se a gente está dentro da situação usual, tá, de ter uma câmera no qual a gente quer que a janela de projeção seja um retângulo cujo centro é o pé da perpendicular conduzido do observador, tá, a gente não precisa pensar em coordenadas, tá? A gente pode pensar em abertura. Tá? Então, nos sistemas nem pedem que você diga qual é o D, porque eles sabem que o D pode ser escolhido. Tá? Na verdade, o D, na hora de fazer as contas, tá? A gente pode usar a próxima informação. A próxima informação, que é a última que falta para a especificação, é a posição dos planos near e far. Então, voltando aqui a nossa, ou uma ilustração, tá, ou a outra, tá, quando a imagem se forma, tá, ela vai definir uma região do espaço onde estão os pontos visíveis, os pontos que têm projeção aqui sobre a imagem a ser formada. Tá? Esses pontos do espaço, tá, formam uma pirâmide, né, de vértice lá no observador. Tá? Só que, para a gente poder registrar a informação de profundidade com a precisão desejada, é conveniente, tá, e isso, na verdade, pode ser explorado na hora de se fazer técnicas de visualização, é conveniente que a gente forneça que região é de interesse, tá? Qual é a região em que os elementos a serem visualizados vão estar. Isso equivale, na verdade, a você trocar, tá, transformar, tá, essa pirâmide, tá, ela passa a ser, na verdade, um tronco de pirâmide, né? Que é delimitado por um plano mais à frente, tá, e outro plano mais atrás. Tá? O que vai estar visível é o que estiver entre esse plano e esse aqui. Então, note que você tem 3 planos paralelos. Tá? O plano onde se forma a imagem, tá? O plano near e o plano far. Então, o que normalmente os sistemas fazem já que, na verdade, esse D, tá, é algo que eu não preciso determinar, faz logo a projeção ou no near ou no far. Tá? Ou seja, estabelece que a projeção vai ser feita ou no plano da frente, tá, ou no plano de trás aqui da nossa imagem, para efeito aqui das contas que vão ser feitas. Tá? Então, a especificação disso aqui, em geral, é dada através dessas distâncias. A gente vai chamar de N e F, né, ao observador. Certo? Então, eu especifico, por exemplo, que eu vou tirar uma foto daqui e os meus objetos de interesse são aqueles que estão entre 3 metros de profundidade e 10 metros de profundidade. Tá? O que estiver mais próximo do que isso, eu vou ignorar. Então, nesse sentido, a imagem sintética é diferente da visão natural, que a gente não tem como ignorar nada que esteja no nosso campo visual. E permite efeitos, né, de transparência, etc., embutidos de maneira natural
aí no processo. Tá? Então, aqui estão todos os parâmetros. Então, recapitulando, posição e orientação da câmera. Tá? Isso é feito através do posicionamento do observador, da especificação de um ponto principal ou lookout, tá? E de um view up, tá? De um vetor que fique mais próximo possível da vertical na visualização. Tá? E o que corresponde a... Então, na verdade, aquela parte lá da esquerda é o que normalmente se chamam os parâmetros extrínsecos da câmera, que estabelecem qual é a relação da câmera com o meio ambiente, tá? Sua posição e orientação. Tá? Esses aqui, tá? Que basicamente, tá? É a abertura da câmera, no final das contas, tá? São chamados parâmetros intrínsecos da câmera. Tá? Eles especificam, tá? Essa distância D. Essa distância D, muitas vezes, pelo paralelo com a câmera fotográfica digital convencional, é chamada distância focal. Tá? É a distância entre o centro óptico, tá? E o ponto onde a imagem se forma. Tá? É isso que a distância focal é. Tá? Então, numa câmera, tá? O que o jogo de lentes faz, tá? É alterar a distância focal. Vai dizer, mas como alterar a distância focal se o filme está preso lá? Não, o que ela altera é o centro óptico da câmera. Tá? Através do jogo de lentes, ela consegue alterar a posição do centro óptico, tá? Lá do obturador para mais à frente, mais atrás. É por isso, por exemplo, que quando você tem uma teleobjetiva, né, é uma lente maior, exatamente para que esse centro óptico fique mais à frente, aumente a distância, tá, entre o filme, tá, e a câmera, por exemplo, entre o lugar, tá, onde a imagem vai se formar. Quando aumenta, numa câmera verdadeira, você tem, tá, uma área fixa, tá, e você tem uma certa distância. Tá? Qual é o efeito de você aumentar essa distância? Se você aumenta a distância, você diminui o ângulo de abertura. Quando você diminui o ângulo de abertura, você captura uma porção menor do mundo. Quando você captura uma porção menor do mundo, o que você captura aparece maior na imagem. Tá? É isso que uma teleobjetiva faz. Ela diminui esse ângulo, tá? E com isso as coisas do mundo aparecem maiores porque elas ocupam uma parte maior dentro da imagem. Tá? Então, uma câmera de verdade, o que a gente manipula de fato é a distância focal. Ok? Muito bem. Então, isso que está aqui é basicamente o que você tem que saber para poder usar um sistema gráfico. Então, para você poder usar um sistema gráfico, você tem que saber especificar, tá, essas informações que aqui estão. Para você poder implementar um sistema gráfico, tá, você tem que fazer as transformações, né, que levem, tá, o nosso chamado frustrum de visão, ou volume de visão, tá, num paralelepípedo padrão. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então o que a gente vai fazer, tá, é transformar, tá, as coordenadas de um ponto que estão dadas no sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas, inicialmente o sistema de coordenadas da câmera, tá? E depois, no sistema de coordenadas da câmera, tá, a gente vai transformar, então o primeiro passo
é exprimir as coordenadas x, y, z não, exprimir no sistema de coordenadas da câmera as coordenadas de um ponto x, y, z do sistema de coordenadas do mundo. Tá? Para a gente jogar fora o sistema de coordenadas do mundo e passarmos a trabalhar, tá, unicamente com esse sistema que está aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Então, esse é um problema que nós já estudamos lá na computação gráfica bidimensional. Tá? Então, fazer isso aqui equivale a aplicar uma transformação afim, tá? Que é a transformação afim que descreve o que eu tenho que fazer com o sistema de coordenadas da câmera, tá? O que eu tenho que fazer com o referencial da câmera para deslocá-lo para o referencial do mundo. Tá? Então, o que eu tenho que pensar é isso. Tá? Vocês lembram lá do nosso teorema que mostra que essa transformação se dá de acordo com essa transformação inversa. Né? Então, para eu transformar as coordenadas de um sistema para outro, a matriz que faz isso é a matriz que descreve como é que o outro referencial é levado no primeiro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer, e essa transformação expressa no sistema de coordenadas que está sendo movido. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é descrever transformação V, que leva o referencial do sistema de coordenadas da câmera no referencial do sistema de coordenadas do mundo. Então, isso tem duas coisas. Tá? Tem uma translação, tá? E tem uma parte linear. Tá? Então, a translação, qual é a translação? A translação que eu tenho que aplicar, tá, é a translação que leva, tá, o ponto O, tá, no ponto que eu vou chamar de M, que é a origem do sistema de coordenadas do mundo. Tá, então, a translação é OM. Quais são as coordenadas de OM? As coordenadas disso aqui é M menos O, que é igual a menos OX, menos OY, menos OZ. Mas é isso no sistema de coordenadas do mundo, tá? Porque eu exprimi isso aqui, as coordenadas da câmera são expressas no sistema de coordenadas do mundo. Só que tem que ser dado no sistema de coordenadas da câmera. Mas como isso aqui é uma base ortonormal, é particularmente simples, né? Então, para eu exprimir um vetor em relação a uma base ortonormal, basta eu fazer o produto interno, tá, desse vetor, tá, com as componentes, tá, do U, V e N. Então, se eu quiser fazer isso aqui no sistema de coordenadas da câmera, o que eu tenho que fazer é
é que esse vetor OM vai ser dado pelas coordenadas OX, OY, OZ, quer dizer, menos OX, OY, OZ, produto interno com cada um dos vetores. Eu tenho que fazer o produto escalar disso com o vetor U, com o vetor V, e com o vetor N. Ok? Então, repetindo, se eu tivesse que exprimir esse vetor de translação no sistema de coordenadas da câmera, tá? Eu simplesmente pegaria as coordenadas e pegaria o sinal contrário. Só que eu tenho que exprimir esse vetor no sistema de coordenadas, isso aí seria para o sistema de coordenadas do mundo, mas eu tenho que exprimir no sistema de coordenadas da câmera. Então, eu tenho que projetar esse vetor nas direções U, V e N. Tá? Como esses vetores são unitários e mutuamente ortogonais, eu calculo essas projeções simplesmente pelo produto interno com cada uma delas. Ok? Então, a translação que eu tenho que fazer, tá, é essa. Agora, qual é a parte linear? Essencialmente, uma rotação. Então, a transformação que leva o referencial XYZ no referencial UVN é dada pela matriz que exprime U, V e N, tá? Em função dos vetores da base canônica. Tá? Então, isso aqui, se você, quando você aplicou lá as transformações, lá aplicou o VAP e tudo, você obteve U, V e N expressos no sistema de coordenadas do mundo. Tá? Então, você tem que descrever, tá, exatamente como é que essas... qual é a imagem, tá, exatamente, tá, de cada um, tá, desses vetores. Então, qual é a imagem, tá, do vetor unitário do mundo? A imagem do vetor unitário do mundo, quando você leva, tá, o sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas da câmera, você vai levar um vetor que era 1, 0, 0 em coordenadas do mundo para o vetor U, que tem coordenadas o X, o Y, o Z. Mesma coisa para o V e para o N. Ok? Logo, se você quiser fazer o contrário, levar de UVN para o XYZ, a transformação que você tem que aplicar é a inversa dessa aqui. Mas qual é a inversa dessa transformação? Porque o que acontece é que essa matriz aqui é uma matriz ortogonal. Tá? Matriz ortogonal tem a propriedade de que a sua inversa é a sua transposta. Então, essa inversa é simplesmente a transposta. E é fácil de verificar. Por quê? Porque quando você multiplica essa matriz transposta, o X, o Y, o Z, Vx, Vy, Vz, Nx, Ny, Nz,
fácil a gente ver que o produto dessas duas matrizes é a identidade. Por exemplo, quando você multiplica a primeira linha dessa matriz pela primeira coluna, é melhor o contrário, quando a gente multiplica a primeira linha dessa matriz pela primeira coluna dessa aqui, o que a gente está fazendo é achando a norma do vetor U, que é 1. Ok? Então, estamos prontos para descrever qual é a forma final aqui de V. Então, a transformação que vai descrever a passagem do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas da câmera, tá? É uma transformação afim, que no espaço tridimensional é descrita por uma matriz 4x4. Tá? Então, a parte dela, ela vai ter essa cara que está aqui. E a parte de translação, ela é formada por esses produtos internos aqui. Tá? Então, eu vou representar isso aqui. Esse aqui é o vetor menos MO, né, multiplicado por U, menos MO multiplicado por V, menos MO multiplicado por N. Ok? Você pega o vetor que nos dá a posição do mundo. É melhor, não precisa nem colocar esse M aqui, para facilitar a notação. Vou colocar menos O, onde o O é o OX, OY, OZ. Tá? É isso aqui que a gente está fazendo aqui nessa transformação. Ok? Então, levar um ponto do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas da câmera é aplicar essa transformação. Essa é a primeira transformação que a gente aplica, mas é claro que isso significa que no produto de transformações que corresponde a essa composição é que vai estar mais à direita, tá? Aqui no produto. Tá? Muito bem. Então, já temos o nosso ponto expresso, tá, no sistema de coordenadas no sistema de coordenadas da câmera. Agora, temos que aplicar o segundo passo, que é aplicar a transformação que leva o volume de visão do paralelepípedo menos 1, menos 1, 0, 1. Então, o que eu estou fazendo aqui, a imagem vai ser codificada nesse retângulo padrão de menos 1 a 1,
tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? Então, as coordenadas vão ser levadas nesse quadrado de lado 2. Tá? Depois eu levo para a tela. Tá? Mas esse negócio de levar isso aqui para a tela é algo que a gente já fez lá na computação gráfica 2D. Tá? Não tem nem muito que me preocupar com isso. Tá? Esse espaço que está aqui, chamado espaço normalizado. Tá? Então, essa transformação, chamada transformação de normalização, tá? Da câmera. Aqui vai estar codificada a profundidade dos pontos. Não é bem a profundidade, não é a distância observador. Tá? É a posição do plano paralelo ao plano de projeção em que cada ponto se encontra. Tá? Então, aqui vai aparecer, tá, qual é a profundidade. Note que uma vez que a gente tenha feito isso, fica muito fácil, né? A gente, por exemplo, saber se um determinado ponto está visível ou não. Porque você calcula essas projeções. Ele vai estar visível quando ele estiver dentro desse paralelepípedo, que é uma coisa trivial da gente fazer. Aqui, você podia ficar em grandes dúvidas. Tá? Tem um ponto aqui do espaço. Saber se ele está dentro aqui desse tronco de pirâmide não é uma coisa tão simples assim de determinar. Mas uma vez que a gente tem aplicado essa transformação, fica trivial a gente saber quais são os pontos que têm que ser desenhados, quais são os pontos que não têm que ser desenhados. Tá? Tudo que eu tenho que fazer é fazer essa transformação. Tá? Muito bem. Essa transformação que está aqui, tá? Ela, que corresponde ao segundo passo, ela vai ter, na verdade, 3 etapas dentro dela. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, tá, em 3 etapas. A primeira etapa, vou chamar de centralizar o volume de visão. Então, digamos que aqui esteja o observador, tá? Aqui esteja o plano de visão. Eu vou representá-lo aqui em perfil. Tá? Representa aqui em perfil. Então, eu vou representar aqui apenas o eixo N, tá? E aqui o eixo V. Então, estou olhando as coisas assim, perpendiculares ao eixo U. Tá? Então, esse volume de visão, ele pode não estar centrado. Tá? Ele pode estar numa posição em que o retângulo que eu estou observando não esteja exatamente na minha frente. Ele pode estar mais para o lado, tá? Tanto no eixo V, tá? Quanto no eixo U. Tá? Então, a transformação que eu vou querer fazer aqui é essa. Tá? Que eu vou querer fazer isso. Tá? Manter essa dimensão. Então, essa dimensão que está aqui, tá, é igual a V1 menos V0. Né? Diferença
entre a maior coordenada na direção V e a menor coordenada na direção V. Tá? E o que eu vou querer fazer aqui é fazer com que isso seja V1 menos V0 sobre 2, tá? Embaixo a mesma coisa. Ok? Quero fazer essa transformação aqui. Tá? Pegar o meu volume de divisão, tá? E arrastar todo esse tronco de pirâmide de tal maneira que ele passe a ficar com o eixo, né, o ponto que passa pelo centro dos retângulos, perpendicular ao plano de projeção. Tá? Que tipo de transformação é essa? Como é que chama uma transformação desse tipo? Isso aqui, a gente viu lá estudou isso aqui no caso de computação gráfica bidimensional, eu disse que ia usar depois. Isso aqui é um cisalhamento. Tá? O que acontece é que em cada plano perpendicular a n, eu tenho uma translação. Só que essa translação ela é proporcional, tá, à distância que a gente vai ter que trafegar. Ok? Então, fica mais conveniente, tá, a gente no lugar de exprimir, tá, essa transformação, tá, em termos de o 1, o 0, V1, V0, tá, a gente fazer o seguinte. Tá, na janela de projeção, tá, eu vou representar isso aqui como o 0. Então, o que acontece, isso aqui não necessariamente está centrado. Tá? Então, esse aqui é o 0, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o V0, tá? Esse aqui é o V1. Tá? Então, o que eu vou fazer, tá, é chamar essa dimensão horizontal de 2 vezes SU. Vou chamar a direção vertical, tá, de 2 vezes, tá, SV. Tá? E vou chamar o centro desse retângulo, vou usar a anotação aí do livro. Então, esse centro vai ser chamado de C índice U, C índice V. Tá? Então, é claro que essas relações todas aqui são imediatas. Né? Então, o que é o SU? SU é o 1 menos o 0 sobre 2. O que é o CU? CU é o 0 mais o 1 sobre 2. Mas é mais conveniente a gente escrever essa transformação, tá, em termos, tá, dessas informações, que são qual é o centro, tá, e qual é a amplitude da janela de visualização. Tá? Então, como é que vai ser esse nosso cisalhamento? Então, essa matriz C que está aqui, tá, eu posso escrever como matriz 4x4, mas, na verdade, é uma transformação linear. Tá? Então, eu só vou escrever a parte 3x3 dela. Tá? O resto é 0, 0, 0, 0, 0, 0 com 1 aqui. Ok? Então, como é que é esse nosso cisalhamento?
Então, primeira coisa, um cisalhamento tem a propriedade, tá? Esse cisalhamento aqui é um cisalhamento perpendicular ao eixo N. Significa que as coordenadas N, tá, são preservadas. Tá? A terceira componente de cada ponto é preservada. Significa que esse cisalhamento tem a última linha, tá, como da forma 001. Tá? E, na verdade, o que acontece, tá, com as projeções, tá, com as coordenadas U e V, tá, de um ponto qualquer? Então, nós vimos lá no plano, tá, que a matriz de um cisalhamento perpendicular ao eixo Y tinha essa cara aqui, né? Significa que a coordenada x é afetada por um valor que vai depender de y. Mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Então, esse nosso cisalhamento, cisalhamentos perpendiculares ao eixo y, tem essa cara aqui. Ó. O que isso aqui está dizendo? Que quando eu aplico esse cisalhamento a um determinado ponto, a coordenada x vai ser dada por ela mais um certo múltiplo da última componente. Tá? Coordenada v, a mesma coisa. Tá? Eu tenho, então, essas duas informações aqui para decidir quais são. Tá? E a maneira como eu vou decidir como ela é descrevendo o que acontece com o que acontece, tá, com o mais simples aí, a gente descrever, tá, o que vai acontecer, né, com o centro aqui da nossa imagem. Tá? Então, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que nessa transformação, tá, o ponto de coordenadas CU, CV, D seja levado no ponto 0, 0, D. Certo? Se eu quero que o centro aqui da minha imagem, que antes tinha coordenadas CU e CV, tá, passe a estar alinhado com o eixo N. Então, ele vai ter coordenadas 0, 0, D. Tá? Então, vou chamar esses números aqui de A e B provisoriamente. Tá? Então, o que acontece quando eu faço C, CU, CV, D? Significa fazer essas contas aqui, né? Então, isso vai ser CU mais AD, CV, isso aqui vezes o CU, CVD, CV mais BD, D. Daqui vai sair, isso tem que ser igual a 0. Então, o A tem que ser igual a menos D, menos CU sobre D. E o B tem que ser menos CV sobre D. Tá? Então, conclusão é que a nossa matriz C é essa. 1, 0, menos CU sobre D, 0, 1, menos CV sobre D,
001. Ok? Então, essa é uma transformação que puxa esse nosso volume de visão de tal forma que o centro, que antes estava colocado num ponto de coordenada CU e CV, tá, passe a ter o seu centro colocado sobre o eixo N. Tá? Então, esse primeiro passo a ser aplicado, tá, é essa matriz, que, volto a dizer, quer dizer, na hora que a gente vai fazer a composição com essa parte aqui e com as transformações projetivas, tá, você vai precisar escrevê-la como uma matriz 4x4. Tá? Então, está implícito aqui que nessa hora você vai colocar os zeros e o 1 para escrevê-la como uma matriz 4x4. Ok? Então, essa parte está resolvida. Segunda etapa. Nosso volume já está devidamente normalizado, já está devidamente centralizado. O que a gente vai querer agora, tá, então, representando também esquematicamente em perfil, nós temos agora um volume de visão que agora é simétrico, tá, em relação aos eixos, tá, tanto na direção de V quanto na direção de U. Aqui está o plano de formação da imagem. Tá? Mas, na verdade, quem vai ser importante da gente considerar agora é o plano N, plano near e o plano far. O que a gente vai querer fazer tá, através de uma transformação linear, levar esse nosso volume de tal maneira que esse vértice aqui passe a ser o vértice olhando de perfil, né, ele é o 1, 1, 1 e o menos 1, 1. A gente vai querer que isso aqui passe a ser 1 e 1, lá no plano F, tá? E o N se ajuste. Porque tudo que a gente vai querer aplicar aqui, tá, é uma transformação que é uma transformação de escalamento. Tá? Então, quais são as coordenadas aqui? Então, quando eu estou representando, tá, esse ponto aqui, tá, quais vão ser os vértices, tá, aqui desse ponto. Né? Então, quando eu faço essa transformação, isto é, quando eu levo o CU-CV ficar na origem, tá, essa ordenada aqui é igual ao que eu estou chamando aqui de SV, tá? Metade aqui dessa dimensão. Tá? Então, esse ponto que está aqui, depois que eu apliquei a primeira transformação, tá, ele tem coordenadas SU, SV, D.
ponto correspondente que está lá no plano Fá tem coordenadas proporcionais a SU, SV e D com um fator de proporcionalidade igual a F sobre D. Então, esse ponto aqui é o ponto F sobre D, SU, F sobre D, SV, F. E esse ponto que está aqui é o ponto N sobre D, SU, N sobre D, SV, N. Tá? Todos esses pontos estão alinhados aí com essas retas. Ok? Então, como é que vai ser esse nosso escalamento aqui? Se nossa matriz é uma matriz de escalamento em cada eixo, então eu tenho essa cara, tá? E para calcular quais são esses valores, eu tenho que usar essa transformação, tá? O ponto de coordenadas F sobre D, SU, F sobre D, SV, F, tá? Tem que ser elevado no ponto 1, 1, 1. Então, nesse caso não precisa nem fazer as contas ali, dá para a gente ler direto quais vão ser os fatores de escala. Então, na primeira componente, se F sobre D, SU é elevado em 1, então o fator de escala nessa componente é D sobre FSU. Tá? Mesma coisa para a segunda componente, D sobre FSV. Na terceira componente, tá, a gente vai ter 1 sobre F para levar o F em 1. Então, essa nossa transformação vai ter que ter essa cara. Ok? Também está implícito que quando eu for escrever isso aqui como uma transformação afim para poder compor, tem zeros e 1 aqui nessa posição. Finalmente, terceira etapa, aqui sim eu tenho uma transformação projetiva que vai fazer o quê? Novamente perfil aqui. Aqui está o N, aqui está o V. Aqui está meu volume de visão, que é uma pirâmide quadrangular, quer dizer, um tronco de pirâmide quadrangular, né? Que tem vértices aqui, mais ou menos 1, mais ou menos 1, 1. Certo? Então, na verdade, esse ponto que está aqui é o ponto 1, 1, 1, mas a rigor aqui é mais ou menos 1, porque na coordenada U tem 2 vértices aqui, né? Aqui nessa posição. É um tronco onde essa componente corresponde ao resultado de eu aplicar esse fator de escala a esse ponto, tá? Então, o que acontece? Quando eu multiplico isso aqui por D sobre FSU, nota que o SU cancela, tá? O D cancela. Tá? O que esse ponto aqui é
é um ponto mais ou menos n sobre f, mais ou menos n sobre f, n sobre f. Não, aqui não é mais ou menos, aqui é n sobre f mesmo. Ou seja, deste ponto para esse aqui, ele tem as componentes proporcionais num fator que é o fator entre a distância até o plano NIR dividido pela distância ao plano φ. Ok? Então, depois que eu apliquei aquela transformação, eu fiquei com esse tronco de pirâmide. Esse tronco de pirâmide vai ser transformado, e agora eu preciso de uma transformação projetiva, que vai levar esse tronco de pirâmide nesse retângulo, nesse paralelepípedo. Né? Então, esse ponto que está aqui é o mais ou menos 1, fica paradinho esse ponto aqui, nada se mexe. Mas essa face aqui é levada para um quadrado também. Tá? Então, esse ponto é mais ou menos 1, 0, 1. Ok? Nós fizemos algo muito parecido. Fizemos um exercício igual a esse para o plano, lembra? Algumas aulas atrás. Tá? Então, basicamente, a gente tem que repetir, tá? Os mesmos passos, tá? Que a gente fez lá atrás para descrever como vai ser essa transformação. E a maneira aí como a gente fez isso é pensar em coordenadas homogêneas, tá? Do seguinte modo, então, nessa nossa transformação, a transformação projetiva que a gente tem faz o que com esse vetor da base canônica? Então, esse vetor da base canônica tá representando a direção do eixo U. Mais fácil aqui ver na figura o que acontece com a direção do eixo V. Retas que são paralelas ao eixo V nessa transformação são levadas em outras retas ainda paralelas ao eixo V. A mesma coisa acontece no U. Né? Eu estou olhando aqui em V, mas em U acontece a mesma coisa. Então, essa nossa projeção tem que levar esse aqui num vetor de mesma direção. Na verdade, o vetor dessa direção pode ter qualquer múltiplo diferente de 0, mas e na verdade eu acho que eu vou deixar isso aqui como uma incógnita só para facilitar, tá, ficar com uma expressão mais simétrica. Tá? Então, lembre-se que eu posso escolher, tá, um desses termos, porque é uma matriz de projeção, ela fica determinada a menos de um fator multiplicativo. Então, eu tenho o direito de fixar um deles, mas não é esse que eu quero fixar, não. Da mesma maneira, esse vetor vai ser levado num vetor, tá, que é paralelo ao eixo Y, como está mostrando aqui na figura. Já
vetores, tá, que o vetor é correspondente, tá, à direção n, tá, a mesma consideração que a gente fez lá atrás. Tá? A gente tem simetria. Tá? Então, o que vai acontecer com, por exemplo, essas duas retas que estão aqui, essas duas retas que estão paralelas ao eixo n? Agora, esse ponto fica parado, tá? E essas retas vão produzir retas simétricas que vão se projetar sobre um ponto do eixo n. Tá? Então, esse vetor que está aqui é elevado por P num ponto, tá, do eixo n. Portanto, é um ponto de coordenadas 0, 0, C e 1. Oi. Não, desculpe. É isso aqui que eu quis dizer. Obrigado. Quis dizer a direção no eixo Z, isso vai ser elevado num ponto, tá, que tem essas componentes. Tá? Então, nesse momento, eu estou fixando aqui uma das... eu vou querer que essa variável aqui seja igual a 1, obter algo simétrico. E, finalmente, falta dizer qual é o comportamento, agora sim, da origem. Tá? O que acontece com a origem aqui? A origem é levada nessa direção do eixo n. Então, a origem é levada na direção 0, 0, D, 0. Então, o que eu estou fixando nessa minha transformação, nem sei se é a melhor coisa a fazer, mas é fixando essa componente aqui como sendo igual a 1. Ok? Então, com isso, eu já sei que a minha transformação P tem essa cara. Tá? E agora, para achar esses valores, tá, eu vou pegar esses pontos específicos aqui. Então, qual é a informação que sai? Qual é a informação que sai do fato de que 1 é elevado no ponto 1, 1, 1, 1. Então, vamos aplicar aqui essa matriz ao 1, 1, 1, 1. Então, a gente vai ter que A, B, C mais D, 1, é equivalente ao ponto 1, 1, 1, 1. Certo? Então, daqui tem que ser proporcionais, mas é igual por causa disso aqui. Então, temos que o A tem que ser igual a 1, A igual a B igual a 1, e temos que C mais D tem que ser igual a 1. Ok? Então, na verdade, já achamos A e B, só falta C e D. Agora a gente usa outra correspondência. N sobre F, N sobre F, N sobre F1 é elevado no ponto
Eu escrevi errado essa componente aqui, tá? Esse ponto aqui não é mais ou menos 1, 0, 1, não. É mais ou menos 1, 0. Tá? O 0 é do N, não do V. Então, esse ponto aqui é elevado no 1, 0, 1. Tá? Bom, já sei que o A e B são iguais a 1, para facilitar a minha vida. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter N sobre F, quando eu multiplico por N sobre F. N sobre F C N sobre F mais D. N sobre F. Isso tem que ser equivalente a 1, 1, 0, 1. Quer dizer, não é, porque N sobre F não é igual a 1, não é isso, né? A equivalência aqui, em coordenadas homogêneas, é que tem que ser proporcionais. Tá? Então, esses três aqui estão proporcionais, tá ok? Então, a equação adicional que eu tenho, na verdade, é essa. C N sobre F mais D tem que ser igual a 0. Então, eu tenho um sistema aqui com duas equações e duas incógnitas, que é o que eu preciso. Então, por exemplo, posso substituir isso lá, né? Então, eu vou ficar com C. O D é menos Cn sobre F igual a 1. C que multiplica F menos N sobre F igual a 1. Então, C é F sobre F menos N. E o D é isso multiplicado por menos N sobre F. Então, vai dar menos N sobre F menos N. Ok? Tirei daqui, não. D é igual a menos N sobre F vezes isso. Corta o F, fica o N no numerador. Logo, essa última transformação é essa aqui, né? Ok? Então, juntando todos os passos, né? Então, qual é a nossa transformação? Então, o primeiro passo foi a V, que foi a transformação afim. Depois nós aplicamos o cisalhamento. Depois aplicamos o escalamento. Depois aplicamos a projeção, transformação projetiva que a gente acabou de descrever. Tá? Isso aí leva
coordenadas x, y, z, sistema de coordenadas do mundo, para o espaço normalizado. Tá? Onde a gente está pronto para levar para a tela, tá? E para retirar a profundidade, tá? Nos algoritmos de visualização. Transformação que leva para o espaço da tela, essa é análoga ao que a gente já estudou. Não é como se a window fosse -1, -1, 1, e aí você levava ao viewport. Tá? Então, uma transformação window viewport, onde a window é -1 por -1, 1, leva ao espaço do dispositivo. Ok? Então, eu não vou ter tempo de explorar isso tanto quanto eu gostaria hoje, tá? Mas eu vou só dizer para vocês que tem. Vou usar aqui o computador um instantinho. Não desce, não? Oi? Não. Não, eu posso até usar um pedaço só para mostrar para as pessoas que tem, mas preciso aqui também. Todas as chaves estão ligadas aí? Oi? Então, o que eu queria mostrar para vocês, tá, é que, a exemplo do que a gente fez lá para a computação gráfica bidimensional, tem também um ambiente, tá, para computação gráfica tridimensional, que a gente vai explorar mais aí na próxima semana. Tá? E só para ter uma ideia aí dos comandos que ele nos dá, tá? A gente tem transformações aqui análogas a que nós tínhamos no caso bidimensional. Né? Então, você tem rotação, translação, escala, etc. E tem novas facilidades que dizem respeito à definição da câmera. Tá? Então, por exemplo, a questão aí de posição, tá? Orientação e de parâmetros da câmera são dadas por esses dois comandos aí. Tá? Você pode
Então, por exemplo, para descrever a câmera, você dá a posição do observador, CX, CY, CZ, do ponto de referência, que é o lookat, tá? E do vetor vertical x, y, z, e aí ele produz, tá, essa câmera para você. Então, a figura que está sendo vista aqui, tá, corresponde a você tá visualizando um box, quer dizer, o cubo 0,1 por 0,1 por 0,1, com uma projeção que inicialmente é a projeção ortogonal. Tá? Então, a projeção ortogonal do cubo é isso aí que vai dar. Tá? Então, nas aulas aí da semana que vem, tá? Na terça-feira e na quinta-feira, a gente vai explorar um pouco mais esse ambiente, tá? Para ver menos do ponto de vista puramente matemático, mas do ponto de vista de perceber como é que isso, como é que a gente manipula essas informações para produzir imagens tridimensionais, e vamos falar um pouco sobre o outro aspecto, tá? Porque isso que está aí resolve geometria. Então, o que vai ser feito aqui são imagens, basicamente wireframe, né? No qual você vai representar o objeto a partir das arestas. Mas a gente vai discutir um pouco do que é necessário para se ter visualizações realistas, tá, dos objetos. Ok? Então, esse material aí da semana que vem complementa aí o curso, é claro, não está incluído aí na prova. Até a prova é o que está na lista, tá, e que vai até entender como o uso das transformações aí do espaço nos permitem levar um objeto do sistema de coordenadas do mundo, tá, para esse sistema em que as coordenadas estão entre -1 e 1. Deixa eu só aproveitar também. Vou mostrar algumas figuras aí desse capítulo que possam ajudar a gente a entender melhor alguns desses critérios, né? Em particular, então, aqui, por exemplo, está as transformações que a gente fez aqui com figuras um pouco melhor feitas, tá? Então, você tem estão também em perfil, mas mostram o que acontece quando a gente leva um volume de visão para a posição centrada, tá? E depois para a posição prévia a ser levada para o espaço normalizado. E aqui uma figura tridimensional relativa à última transformação, tá? É isso aí que a gente está fazendo. Pegando aquele tronco de pirâmide, tá, e levando nesse paralelepípedo, tá? Foi isso que a gente representou esquematicamente aqui em perfil. Tá? Ver se tem mais alguma figura. As outras não acrescentam. Esse esquema aqui mostrando aquela ideia, tá, da aula passada, tá? Você especifica os vetores N e V, e VAP, tá? E dele você tem que tirar a base ortonormal. Então, é isso aí. Então, como eu disse antes, na
Quinta-feira, a aula é uma aula de exercícios, está em cima dessa lista. E nós temos a nossa prova aí na sexta. Ok? Mas semana que vem continua. Não acaba com a prova, não.